A filha que realmente representa o futuro desta família, disse meu pai, erguendo sua taça de cristal em direção ao lustre. O salão de baile ficou em silêncio. 200 dos mais influentes de Nova York prenderam a respiração. Estamos transferindo a escritura da propriedade em Lakeside para Isabela, com efeito imediato. Os aplausos foram ensurdecedores. Isabela sorriu radiante, agarrada ao braço do noivo, Nathan, absorvendo toda a adoração. Então veio a punhalada. Porque um legado, meu pai acrescentou, olhando diretamente para mim do púlpito, pertence ao filho que sustenta a imagem. Eu não me despedacei. Não chorei. Apenas dei um gole lento na minha champanhe e sorri, porque eles achavam que aquilo era uma coroação. Não sabiam que era uma execução. Deixei minha taça vazia na bandeja de um garçom que passava e virei as costas para o púlpito. Eu não saí furiosa. Sair furiosa é para quem ainda espera ser seguido. Caminhei com o ritmo firme e silencioso de uma mulher encerrando um negócio que deu errado. Enquanto atravessava a multidão, os aplausos para Isabela começaram enfim a diminuir, substituídos pelo murmúrio de 200 convidados ricos retomando suas conversas. Eles bebiam a champanhe que eu comprei. Estavam sob os lustres de cristal que eu aluguei. Admiravam o vestido de seda sob medida que minha irmã usava um vestido de $6.000 pago com um cheque da minha conta pessoal porque minha mãe disse que o fluxo de caixa estava apertado este mês. Por anos eu fui a arquiteta da ilusão deles. Fui eu quem equilibrava as contas no escuro para que eles brilhassem na luz. Eu pagava os fornecedores quando os cartões eram recusados. Eu cobria o depósito do salão quando meu pai dizia que as transferências estavam presas na compensação. Eu era parceira silenciosa no negócio de parecer a família perfeita. Eu costumava dizer a mim mesma que isso era lealdade. Essa é a armadilha, não é? Dizemos a nós mesmas que somos as fortes, as confiáveis. Mas enquanto eu caminhava em direção à cabine de audiovisual no fundo do salão, finalmente me permiti enxergar a corrente invisível que vinha me sufocando havia uma década. É uma coisa estranha, a corrente do sobrevivente. Não é feita de ferro ou aço. É feita de esperança. A esperança desesperada e patética de que, se você pagar só mais uma conta, resolver só mais uma crise, fazê-los parecer bem só mais uma vez, eles finalmente vão olhar para você e ver uma filha, e não um recurso. Você se convence de que sua utilidade é a mesma coisa que amor. Acredita que, se tornar indispensável, estará segura. Mas naquela noite, sob aquelas luzes, a corrente se partiu. Não com um som. Ela simplesmente se dissolveu. Eu percebi que não era eu quem os mantinha à tona. Eu estava financiando minha própria eliminação. O anúncio do meu pai não foi uma traição repentina. Foi apenas o recibo final. Ele havia tomado tudo que eu lhe dei, meu dinheiro, meu silêncio, meu trabalho e usou tudo isso para construir um pedestal para Isabela, um pedestal erguido sobre uma fundação de dívidas prestes a desabar. Ele achava que estava dando a ela um legado. Não percebia que estava entregando uma granada. E eu era a única pessoa naquele salão que sabia exatamente quando o pino tinha sido puxado. Cheguei ao fundo do salão. O técnico de iluminação, um rapaz jovem com um headset preto, levantou os olhos para mim, nervoso. Ele conhecia o plano. Eu também o havia contratado. Ele assentiu, a mão pairando sobre o painel de controle. Na enorme tela atrás do palco, uma foto congelada dos meus pais sorrindo no dia do casamento, 30 anos atrás, aguardava. Era a imagem de capa do vídeo comemorativo que eu tinha passado semanas montando. Os convidados esperavam um slideshow emocionante de férias, formaturas e memórias felizes ao som de música sentimental. Eles esperavam a mentira. Abri meu laptop sobre a mesa de controle. A tela brilhou com um tipo diferente de apresentação. Não era um vídeo comemorativo. Era uma auditoria forense. Olhei para o palco pela última vez. Joshua e Angela brindavam com o prefeito. Isabela ria, a cabeça jogada para trás, perfeitamente alheia ao fato de que a escritura em suas mãos era uma âncora prestes a arrastá-la para o fundo do oceano. Eu não senti culpa. Não senti tristeza. Senti aquela sensação fria e limpa de absoluta clareza. Toquei o ombro do técnico e conectei meu cabo HDMI ao sistema principal. Era hora de mostrar a eles o verdadeiro custo de fazer negócios.
A música foi a primeira a silenciar. A trilha sentimental do quarteto de cordas, que deveria acompanhar 40 anos de memórias, morreu no meio de uma nota, deixando um vazio absoluto no salão. Então a tela piscou. Os convidados, que já inclinavam a cabeça esperando ver vídeos caseiros de Isabela dando seus primeiros passos ou os votos de casamento dos meus pais, se aproximaram, confusos. Eles franziram os olhos para a projeção, tentando entender o documento preto e branco, austero e implacável, que agora pairava a 6 metros de altura sobre a mesa principal. Não era uma foto. Era um PDF escaneado. No topo, em letras duras e impiedosas, lia-se: notificação de inadimplência. O suspiro que percorreu o salão não foi alto. Foi o som do ar sendo arrancado do ambiente. O som de 200 pessoas ricas reconhecendo um documento que só tinham visto do outro lado da mesa, entregue a um cliente desesperado nunca numa gala de gala. Caminhei para fora da sombra da cabine e peguei o microfone sem fio no púlpito. Ele parecia pesado na minha mão, frio e sólido. Parecia um martelo de juiz. Eu não gritei. Não deixei minha voz tremer. Falei com a cadência neutra e plana que eu usava nos tribunais ao testemunhar sobre fundos desviados. Disse que, se todos pudessem, por favor, direcionar sua atenção às telas, tínhamos uma pequena correção na programação da noite. Meu pai falou sobre legado. Falou sobre imagem. Mas acredito que é importante, especialmente hoje, observar o custo dessa imagem. Cliquei no controle remoto na minha mão. O slide mudou. É aqui que a diferença entre a foto e a verdade se torna violenta. Vivemos em um mundo obcecado pela superfície, não é? Nós editamos, filtramos, cortamos o que é feio. Mas, na contabilidade forense, temos um ditado: os números não têm sentimentos e os números não mentem. Na tela, apareceu uma fotografia. Era linda. Meus pais e Isabela em Cabo São Lucas, bronzeados e sorrindo, segurando drinks tropicais diante de um pôr do sol que parecia pintado. Era a definição da vida perfeita. Olhei para minha mãe, Ângela. A mão dela estava cobrindo a boca, os olhos arregalados com um terror que, pela primeira vez, era verdadeiro. Eu disse: esta foto foi tirada há 3 anos. Recebeu 400 curtidas nas redes sociais. Representa o auge da marca da família. Mas vamos olhar o livro caixa. O custo total da viagem foi de $14.000. Fonte dos fundos: 3 pagamentos consecutivos de hipoteca não realizados da propriedade em Lakeside. Cliquei novamente. Uma tela dividida apareceu. À esquerda, a foto da viagem. À direita, o extrato bancário mostrando fundos insuficientes, tarifas e as multas acumuladas na hipoteca. O salão estava absolutamente silencioso. Dava para ouvir o gelo derretendo nos baldes de champanhe. Cliquei de novo. Uma nova foto. Isabela sorrindo radiante, encostada em um conversível branco com um laço vermelho no capô. Seu aniversário de 22 anos. Eu disse: um símbolo de liberdade, um símbolo de status. A realidade? Esse carro não foi comprado. Foi arrendado usando uma linha de crédito de home equity com juros altíssimos, tomada contra a mesma casa que você acabou de receber como presente. A taxa de juros é de 12%. O principal não foi tocado em 4 anos. A dívida só cresceu. Olhei para Isabela. Ela não olhava para a tela. Olhava para nossos pais, o rosto se contorcendo em confusão. Ela ainda não entendia. Achava que era apenas crueldade. Não percebia que era uma operação de resgate. Cliquei o controle remoto pela última vez. A notificação de inadimplência voltou à tela, ampliada. Eu disse: e isso nos traz ao presente a propriedade de Lakeside. Meu pai chamou isso de legado, mas vamos chamar pelo que realmente é. O imóvel está atualmente comprometido em $250.000 em empréstimos ocultos de capital próprio. Está em pré-execução hipotecária. Há um pagamento único de $8.600 vencendo exatamente em 60 dias. Virei-me para minha irmã. Ela tremia, agarrada à mão de Nathan com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Eu disse: eles não estão te dando uma casa, Isabela. Estão te dando uma responsabilidade tóxica.
Estão transferindo o título para você porque o crédito deles está arruinado e precisam de um nome limpo para refinanciar a dívida antes que o banco tome a propriedade. Você não é o Ar, você é. Angela começou a gritar, mas sua voz falhou, aguda e desesperada, rasgando o silêncio do salão de baile. Ela avançou em direção ao palco, os saltos caros escorregando no piso polido. A Sydney está mentindo. Sempre foi invejosa. Ela está tentando destruir esta família porque não suporta ver a própria irmã feliz. Eu não me movi. Nem sequer olhei para ela. Mantive meus olhos fixos em Isabela. Os convidados murmuravam agora uma maré baixa de confusão e escândalo. Mas Isabela não olhava para a multidão. Ela encarava a escritura em suas mãos e, depois, a tela onde a notificação de execução ainda pairava como uma lápide. Ela olhou para os números. Olhou para as datas. E, pela primeira vez na vida, a névoa de privilégio desapareceu. É verdade, ela sussurrou. A voz pequena, trêmula. Pai, é verdade? Joshua endireitou a gravata. Tentou convocar a mesma postura imponente que usava em reuniões de diretoria, mas o rosto brilhava de suor. Ele olhou para Nathan, noivo de Isabela, cuja família possuía metade dos imóveis de Connecticut. Olhou para a saída. Percebeu que não havia rotas de fuga, então fez o que narcisistas sempre fazem quando encurralados, atacou. Bateu a mão na mesa com força. Nós fizemos isso por você, rugiu, apontando um dedo trêmulo para Isabela. Tudo que fizemos, cada empréstimo, cada linha de crédito, foi para construir esta vida para você, para garantir que tivesse as roupas certas, os amigos certos, a imagem certa. E é assim que você nos recompensa. Nos questionando em público. O salão inteiro recuou. Mas eu dei um passo mais perto do microfone. Este era o momento. Esta era a lição. Eu disse, escuta ele, Isabela. Escuta a lógica. Ele não está falando de amor. Ele está falando de retorno sobre investimento. Esse é o paradoxo do filho dourado, não é? Você passou a vida inteira achando que era a favorita. Achou que era princesa no castelo, mas não era. Você era apenas o ativo mais caro no portfólio deles. Olhei para a plateia e depois de volta para meu pai. Eu disse, os psicólogos chamam isso de custo irrecuperável do narcisismo. Para pessoas como Joshua e Angela, um filho não é um ser humano. Um filho é um espelho. Eles despejaram dinheiro em você, Isabela, não porque queriam que você fosse feliz, mas porque queriam que você brilhasse. Precisavam que você fosse o objeto perfeito que provava que eles eram bem-sucedidos. E agora que a conta chegou, esperam que você pague. É por isso que estão te dando a casa, não para te proteger, mas porque acreditam que são donos de você. Acreditam que, porque investiram na sua imagem, têm direito de te transformar em dinheiro vivo. O rosto de Joshua ficou de um tom roxo violento. Sua ingrata, ele gritou para mim. Você não sabe nada sobre sacrifício. Nós demos o mundo a Isabela, e agora você quer que o Nathan pague por isso. E eu rebati, minha voz cortando a fúria dele como um bisturi. Apontei para Nathan, que estava imóvel, o rosto pálido. Eu disse, esse é o plano, não é, pai? Você não conseguiu refinanciar porque seu score de crédito está em dígito simples. Então vocês transferem a escritura para Isabela. Ela se casa com o Nathan no mês que vem. O nome dele entra no título. O crédito dele garante o empréstimo. O fundo fiduciário dele paga a dívida de $250 mil de vocês, e vocês ainda saem dizendo que deram um presente de casamento generoso. Virei-me para Isabela. Ela chorava agora lágrimas silenciosas, horrorizadas. Eu disse, você não é o Ar, Bela. Você é a isca. Eles te criaram para ser indefesa, dependente, para valorizar imagem acima de substância, para que, quando eles precisassem de um bote salva-vidas, você não soubesse nadar para longe. Eles não estão te salvando. Eles estão te afogando para manter a cabeça deles fora d'água. Angela soluçava alto, agora soluços teatrais, calculados para arrancar simpatia. Mas ninguém se movia para consolá-la. Os convidados apenas a observavam com uma mistura de pena e repulsa. A ilusão da família perfeita não tinha apenas trincado, tinha sido escancarada como um esquema Ponzi construído sobre os ossos dos próprios filhos.
Apertei o controle remoto mais uma vez. A tela ficou preta. Então surgiu um novo documento. Eu disse, mas a casa não é a pior parte. A casa é só mau negócio. O que vem agora é crime. O título no slide dizia, o fundo do casamento. Eu continuei, esta conta foi aberta há 18 meses. Nathan, você transferiu $50.000 diretamente para o meu pai para garantir o depósito do local e cobrir os custos iniciais do buffet. Você confiou neles para cuidar da logística porque insistiram que queriam dar à filha o dia perfeito. Olhei para Nathan. Ele encarava a tela, o maxilar tenso. Ele assentiu lentamente. Apertei o botão do controle. Um extrato bancário apareceu. Mostrava uma transferência recebida de $50.000 no dia 12 de fevereiro. Eu disse, mas olha a linha seguinte. Dia 13 de fevereiro, transferência enviada, $50.000. Foi para o Plaza Hotel? Foi para uma cerimonialista? Não. Foi enviada para uma empresa de fachada registrada nas Ilhas Cayman. Cliquei de novo. Surgiu o documento de incorporação ligando essa empresa diretamente a Joshua. Eu disse, essa empresa existe por um único propósito, lavar dívidas de jogo. Meu pai pegou o dinheiro do seu casamento, Nathan, e o enviou para um sindicato de apostas esportivas offshore para cobrir perdas que ele teve durante o último Super Bowl. A sala não engasgou dessa vez. Só houve um suspiro coletivo de horror, apropriação indébita, fraude, roubo. Eu disse que o local não havia sido pago com aquele dinheiro. Eu paguei. Fiz a transferência do depósito 3 semanas depois, quando a coordenadora do evento me ligou dizendo que estavam prestes a liberar a data. O buffet, fui eu que paguei também. As flores, eu. O vestido, eu. Virei-me para minha mãe. Disse, você deixou o Nathan acreditar que o dinheiro dele estava seguro. Deixou a Isabela acreditar que os pais dela eram generosos. Mas a verdade é que vocês roubaram do próprio futuro genro para encobrir o vício do seu marido. E deixaram a outra filha pagar a conta para manter a mentira de pé. Nathan se levantou, e a cadeira arrastou violentamente pelo chão. Ele caminhou até Joshua, o rosto uma máscara de fúria gelada. Onde está o meu dinheiro? Ele perguntou, a voz baixa e perigosa. Joshua tentou rir, um riso nervoso e suado. Nathan, é complicado. Foi um empréstimo temporário. Eu ia pagar de volta com a valorização da casa quando... Isabela, então você roubou de mim para pagar uma dívida de jogo, Nathan o interrompeu. E depois planejava usar meu crédito para quitar a casa que você já hipotecou até o limite. Joshua gaguejou. É finança, filho. Você entende de alavancagem. Eu entendo de roubo, disse Nathan. E entendo de fraude. Ele se virou para Isabela. Ela chorava em silêncio, a escritura da casa amassada na mão como papel velho. Bela, ele disse suavemente. Você sabia? Ela ergueu o rosto, olhos arregalados de terror. Não, eu juro, Nathan. Eu não sabia. Eles me disseram que era um presente. Eu intervim. Ela não sabia, Nathan. Ela não é cúmplice. Ela é a vítima. Eles contavam com ela ser grata demais para fazer perguntas. E contavam com você ser educado demais para pedir comprovantes. Nathan olhou para mim e depois para Joshua e Angela. Ele puxou o celular do bolso. Vou chamar a polícia, disse. E depois, meus advogados. Esse casamento acabou. Não, gritou Angela, avançando em sua direção. Nathan, por favor. A gente pode resolver isso. Foi um mal-entendido. Somos família. Não somos família, disse Nathan, recuando. Vocês são criminosos. A sala explodiu em murmúrios. Convidados se levantavam, cochichando, sacando os celulares. O prefeito estava sendo escoltado às pressas pela sua equipe de segurança. A ilusão da festa perfeita de aniversário havia desmoronado de vez. E então veio a rachadura final. Isabela se levantou e caminhou até nossos pais. Ela já não parecia mais a irmãzinha mimada. Ela parecia alguém que tinha acabado de sobreviver a um acidente de carro. Olhou para a escritura na própria mão,
depois para Joshua. Você me vendeu, sussurrou. A voz tremia, mas foi alto bastante para atravessar o caos ao redor. Você não me deu um presente. Você me vendeu para se salvar. Isabela, meu amor, Joshua implorou, estendendo a mão para ela. Não encoste em mim, ela gritou. Atirou a escritura no rosto dele. O papel caiu no chão, pousando numa poça de champanhe derramado. Eu te odeio, ela berrou, a voz rasgada pela traição. Eu te odeio pelo que você fez comigo, e pelo que você fez com a Sydney. O rosto de Joshua se contorceu. A máscara caiu de vez. Ele já não via uma filha. Via um ativo fracassado, o colapso de sua reputação, o fim da própria vida. Ele se virou para mim, os olhos selvagens de ódio. Você, rugiu. Você arruinou tudo. Sua bruxa invejosa e amarga. Ele avançou. Cruzou a distância entre a mesa principal e o púlpito em segundos, as mãos estendidas para o meu pescoço. Eu não me mexi. Não estremeci. Não precisei. 2 homens de terno escuro surgiram das sombras atrás da cortina. Eram eficientes. Profissionais. E, como tudo naquela noite, eu já tinha pago por eles antecipadamente. Um segurou o pulso de Joshua no ar. O outro travou seu ombro. Não houve luta, apenas a resistência patética de um homem percebendo que sua autoridade tinha evaporado. Eles o arrastaram para fora pela saída lateral, enquanto Angela vinha atrás sendo puxada, chorando sobre o mal-entendido em que ninguém mais acreditava. O salão ficou quieto, o tipo de silêncio que só acontece depois de um acidente. Olhei para Isabela. Ela estava sozinha no centro da pista de dança, cercada pelos destroços do noivado e da visão de mundo dela. Ela olhou para mim. Não havia mais ódio em seus olhos, apenas exaustão. E, pela primeira vez, havia reconhecimento. Ela sentiu um único movimento firme. Não foi um agradecimento. Foi o reconhecimento de que a dívida finalmente estava quitada. Fechei meu laptop. Desconectei o cabo HDMI. A tela ficou preta, apagando as provas, mas a verdade continuava gravada na mente de cada pessoa naquela sala. Saí pela porta dos fundos para o ar fresco da noite na cidade. Não olhei para trás. O livro-caixa estava equilibrado. 3 meses depois, o sol da manhã bateu nas tábuas do piso do meu novo apartamento. Aqui é silencioso. Não o silêncio vazio de uma casa esperando por uma festa, mas o silêncio sólido de um espaço que pertence inteiramente a mim. Abri o laptop. Na tela estava a planilha que eu mantive por 10 anos, FamilyRescue.xls. Ela continha cada empréstimo, cada resgate, cada encobrimento. Era o documento da minha própria escravidão. Não hesitei. Não senti uma pontada de nostalgia. Selecionei o arquivo. Apertei Delete. Depois fui à lixeira e cliquei em esvaziar. As atualizações agora chegam por terceiros. Joshua e Angela estão atualmente em liberdade provisória aguardando julgamento por crime de desvio de fundos. A propriedade à beira do lago agora pertence ao banco, despojada dos móveis, uma casca oca exatamente como a reputação que eles tentaram proteger a qualquer custo. Estão falidos em todas as moedas que importam. Isabela está trabalhando como supervisora de turno em uma boutique no Brooklyn. Mora em um prédio sem elevador no 4º andar, com uma colega de apartamento. Vendeu as roupas de grife. Excluiu as contas de influenciadora. Eu a vi na semana passada, de longe, caminhando pela rua comendo um bagel. Ela parecia cansada. Parecia sem pose. Parecia real. Finalmente está construindo uma vida que custa apenas o que ela pode pagar. E eu, estou sentada aqui com uma xícara de café que tem gosto de liberdade. Eu sei que existem pessoas por aí, talvez você, que ainda seguram a corrente invisível. Você é o consertador, o estabilizador, aquele que absorve o dano para que os dourados possam brilhar. Você fica porque tem medo da culpa. Você tem medo de que, se parar de remar, o barco afunde e que a culpa seja sua. Mas estou escrevendo isso para te dizer algo que eu gostaria que alguém tivesse me dito. Existe uma paz esperando por você do outro lado da ponte que você precisa queimar. Você acha que vai parecer uma tragédia. Não vai.
Vai parecer como finalmente largar uma mochila pesada que você carregou montanha acima por uma vida inteira. Você não deve o seu futuro só porque eles te deram um passado. Você não deve a sua estabilidade só porque eles te deram um sobrenome. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é deixá-los cair. Porque enquanto você for a almofada deles, eles nunca vão aprender a ficar de pé. E enquanto você for a sombra deles, você nunca vai aprender a brilhar. Tomei um gole do café. Olhei para o horizonte da cidade. A vista era cara. Mas, pela primeira vez na vida, a conta estava totalmente paga. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa saber que não está sozinho. E não esqueça de seguir para mais histórias de verdade e justiça.